Este fato em Curitiba, a sua repercussão nacional, ela traz desdobramentos. Eu li publicações também do ex-juiz federal Sérgio Moro, de outros presidenciáveis, e, ao mesmo tempo, um silêncio sepulcral de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT tem buscado uma aproximação com os cristãos. O PT tem buscado interlocução com evangélicos e católicos. E o PT tem procurado se aproximar da igreja em geral para fazer a campanha de Lula. A partir do momento em que este ato em Curitiba toma repercussão nacional, desmonta toda aquela estratégia petista de estar próximo à igreja. Então Lula está quieto. Lula simplesmente sumiu, tomou Doril, desapareceu. Gleice Hoffmann, deputada federal pelo Paraná, que até poucos dias atrás estava defendendo e andando de mãos dadas com o vereador Renato Freitas, Gleice Hoffmann também evaporou das redes sociais, não se manifestou e entregou ao Partido dos Trabalhadores fazer. O PT publicou uma nota a respeito disso. Eu vou pedir para o Pietro trazer essa informação sobre a nota do Partido dos Trabalhadores, que foi a única manifestação que o PT tomou a respeito desse ponto. Diga lá, Pietro. O PT do Paraná divulgou uma nota afirmando lamentar a invasão da Igreja do Rosário em Curitiba. O que diz a nota? Em relação ao ato público que ocorreu em Curitiba, a Comissão Executiva Estadual do PT do Paraná lamenta o episódio e esclarece que não participou nem da organização, nem da decisão de adentrar ao templo religioso. Há, por parte da imprensa tendenciosa, a manipulação de fatos para prejudicar o PT, pois os vídeos evidenciam que no momento em que os manifestantes estiveram no interior da paróquia, a missa já havia terminado e o templo estava vazio, fecha aspas, alega a nota do Partido dos Trabalhadores aqui do Paraná. O templo pode estar vazio, pode ou não pode haver missa. Não é este o fato. O fato é a tomada de um templo religioso, é entrar numa igreja em um local que goza de proteção constitucional. A Constituição, no direito de liberdade religiosa, protege e assegura e dá aos locais de culto um amplo espectro de garantias legais e constitucionais. Portanto, o fato de haver ou não haver um culto não justifica o ato. A igreja é local de oração, é local de celebração, é local de adoração a Deus, não é local de protesto, de bandeira de partido político e de gente ensandecida gritando dentro do templo. Agora, o que o PT fala é que não tem nada a ver com isso e fala de uma imprensa tendenciosa. Ora, quem lá estava senão a militância do PT e de seus partidos satélites? O PT tenta tirar de si o que é dele, o do que é do seu DNA. Foi o Partido dos Trabalhadores que invadiu a igreja. Foi o Partido dos Trabalhadores quem adentrou ao templo. E segundo a Arquidiocese da capital, na nota publicada pela Arquidiocese de Curitiba, a nota diz o seguinte: infelizmente, o que houve no último sábado foram agressividades e ofensas. É fácil ver quem as estimulou, diz a Arquidiocese da cidade. E é fácil mesmo. O arcebispo de Curitiba diz que é fácil ver quem estimulou o ato agressivo que houve em Curitiba. E é barbada. É só olhar a imagem. E diz mais, que repudia a profanação injuriosa. Então a Arquidiocese diz nesta mesma nota que naquele horário estava ocorrendo a missa. É a Arquidiocese quem afirma. E o PT tenta, de alguma maneira, sobreviver a este incidente que deteriora demais as pretensões do partido em se aproximar das lideranças religiosas. Ouça, por exemplo, o que diz o presidente estadual do PT, deputado estadual Arilson Chiorato, que fala agora no Jornal da Mercosul. O PT é defensor histórico da liberdade religiosa. Aliás, entre outras frentes de luta, o PT nasceu dentro das comunidades eclesiais de base e de lutas pastorais, que é um partido plural
e que reconhece na figura da CNBB uma importante aliada no combate ao discurso de ódio, de intolerância, que estão impregnados em nossa sociedade. A gente aqui reafirma o compromisso do PT no combate ao racismo. Como bem colocado pelo deputado Requião Filho, o racismo é a parte central de ser discutido e combatido. Está aí o Partido dos Trabalhadores tirando de si a responsabilidade e empurrando absolutamente tudo às costas do vereador Renato Freitas. O ato contra o racismo, ele era legítimo. O direito de protesto é maiúsculo. As pessoas que estavam às ruas para criticar a questão da existência de um racismo estrutural no Brasil, a manifestação de todas as pessoas é legítima e está dentro da lei. Quando se perdeu a legitimidade? A partir do momento em que adentrou a um templo religioso. Não tem nada a ver misturar o racismo, o combate ao racismo, com a entrada na igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por mais grandioso que seja o motivo do protesto, isso não justifica que se entre pela igreja e que se faça o que se fez. Então, a fala do deputado Arilson Chiorato tenta passar um pano no que é injustificável. Repito, Lula não deu um pio. Gleice Hoffmann também não. As próprias vereadoras do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal ontem não se manifestaram. Nem a vereadora Carol D'Artora, nem a vereadora professora Josete. Me chamou muito a atenção ontem em plenário que a professora Josete teve um espaço de 10 minutos para se manifestar e em qualquer momento levantou a defesa do PT ou do seu colega de bancada. Está jogado às cobras o vereador Renato Freitas e, segundo o Partido dos Trabalhadores, tudo que aconteceu, aconteceu porque ele assim tramou e ele assim decidiu. Então, resumindo a posição do PT, o PT lava as mãos e diz: eu não tenho nada a ver com isso, isso é coisa do Renato. E nós todos sabemos que não é assim que funciona a lógica petista. As pessoas que lá estavam identificadas, tanto que o arcebispo fala, né? É fácil ver quem foi que propôs. Então, a situação agora do PT é de absoluto desespero, de tentar tirar de seus ombros a responsabilidade pelo que houve na Igreja do Rosário, em Curitiba. O desdobramento disso na Câmara de Vereadores é a seguinte: 3 parlamentares já pediram a cassação do mandato do vereador Renato Freitas por invasão à Igreja do Rosário. As petições pedem que o petista responda junto à Corregedoria e ao Conselho de Ética da Câmara por ter invadido, segundo a Arquidiocese, a Igreja do Rosário no centro histórico da capital. Os vereadores Éder Borges, Pier Petruziello e pastor Marciano Alves já apresentaram representação contra Renato Freitas com base na nota divulgada pela Arquidiocese de Curitiba. A manifestação foi organizada por partidos de esquerda, principalmente pelo PT. Vamos ouvir o que diz o vereador Éder Borges, do PSD. Bom dia, Denian Couto, Pietro de Lázari. O que me motivou a entrar com o pedido de cassação desse vereador do PT foi uma gravíssima quebra de decoro. E ele ainda infringiu o artigo 208 do Código Penal ao impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Ele ainda mentiu em plenário, dizendo que aquela manifestação teria ocorrido fora de horário de missa, o que contradiz a nota da Arquidiocese de Curitiba. Eu buscarei por celeridade na tramitação desse processo no Conselho de Ética da Câmara. A sensação é de muita indignação entre os vereadores, que reflete a indignação da população, que merece uma resposta rápida. Vamos ouvir a posição institucional. Presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Tico Kuzma. Assim como apoiamos as manifestações pacíficas e nos solidarizamos com vítimas de preconceito e barbárie, apoiamos também a preservação das liberdades individuais e repudiamos violações às liberdades religiosas e locais de culto. Assim, esta casa não se furtará em apurar quaisquer fatos postos à apreciação,
com a devida isenção, orientada pelos limites impostos pela Constituição Federal, na medida em que todos se submetem às leis. Vamos ouvir agora o posicionamento do vereador Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores, acerca de tudo o que aconteceu no sábado, lá no Largo da Ordem, e, sobretudo, a reação dele sobre a pressão da sociedade para que ele tenha o mandato cassado. Vamos ouvir o Renato Freitas. Olha, entrar na igreja tem um ato muito simbólico. Inclusive, ela foi marcada por todos os movimentos negros daqui de Curitiba, em frente à Igreja dos Pretos, justamente porque se trata da Igreja dos Pretos, feita pelos pretos e para os pretos, porque não podiam entrar em outras igrejas. E, portanto, achamos que estar dentro daquela igreja era ocupar um lugar que era nosso e reivindicar a vida, e a vida em abundância. Esse é o preceito que nós seguimos. Eu, como cristão que sou, acreditei que seria adequado. E não havia missa, não havia nada acontecendo na igreja, e ela estava absolutamente vazia, como nós temos em registro de filmagem. Então a gente não imaginou que teria essa reação negativa por conta do diácono, do padre e das pessoas que administram a igreja. Essa é a posição do vereador Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores.